Deus é fiel, meus irmãos. Ainda que nós não somos, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Meus queridos, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, a partir do versículo 45. Os irmãos façam como o pastor ensina. Se a leitura de pé, por favor, todos de pé. Se os irmãos podem ler sentados, todos sentados. Mateus 27, 45. Amém? Se eu posso ler, digam amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, Jesus estava no céu, mas desceu. Cumpriu o ministério de 3 anos e meio após se preparar durante 30 anos. No auge de seu ministério, Jesus sobe um alto monte, sobe em uma cruz, e ele diz as famosas palavras: Está consumado. Jesus rende o seu espírito a Deus. Jesus entrega o seu espírito nas mãos de Deus. E Jesus morre. Jesus morre. Colocam Jesus em uma sepultura. Sepultam Jesus, enterram Jesus. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E essa é a alegria da igreja. Glória a Deus por isso. Ele ressuscitou. Ele não está mais lá. Ele vive. Pois bem, quando eu olho para o Evangelho de Mateus, a pergunta que surge é: quem escreveu? E a resposta é simples: Mateus escreve o livro que leva o seu nome. O interessante é que Mateus tinha um objetivo muito claro quando escreve o seu Evangelho. Mateus, escrevendo o seu Evangelho, queria provar aos judeus que Jesus, ele era o rei dos judeus. Por isso, o Evangelho de Mateus é o Evangelho onde mais faz referência sobre o reinado de Cristo. Quando Mateus escreve o seu Evangelho, o objetivo é direto, o objetivo é simples: provar para os judeus que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Por isso, o Evangelho de Mateus é o Evangelho que mais tem referências às profecias do Antigo Testamento. A questão é, Mateus precisa escrever um Evangelho para os judeus, porque ele precisa provar para os judeus quem Jesus é. Olha que coisa interessante, porque Jesus era judeu, filho de judia. Jesus pregou primeiro para os judeus, ele veio primeiramente para os judeus, curou os judeus, anunciou o reino para os judeus, porém foi cuspido por um judeu, foi negado por um judeu, foi traído por um judeu, crucificado por romanos, mas amando dos judeus. Olha como Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo.
João, no capítulo de número 1, você vai perceber no versículo 11 que João diz: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A pergunta é, por quê? Por que Jesus foi tão rejeitado? Por que rejeitaram tanto ele? E aí vamos caminhar por alguns textos que eu vou te mostrar por que Jesus foi tão rejeitado. A premissa é simples: Jesus foi muito rejeitado pelos seus porque ele pregava a mensagem da cruz. Repito, Jesus foi rejeitado pelos seus porque ele pregava a mensagem da cruz, muito antes dele ir para a cruz. E eu vou te mostrar na Bíblia. Quando nós olhamos para Lucas capítulo de número 2, você conhece a história, Jesus vai nascer, e por causa da ocasião, do momento, ele bate uma porta, não se abre, bate outra porta, não se abre, não se acha lugar para ele, e ele precisa nascer dentro de uma manjedoura. Manjedoura vem de manjar, lugar de comer, onde os animais comiam. Jesus precisa nascer dentro de uma manjedoura. O ministério da cruz já estava operando na manjedoura, e calma que já eu explico. Quando nós olhamos para Lucas capítulo de número 4, Jesus é batizado e é levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo. Depois de um jejum de 40 dias, o próprio diabo aparece para ele para o tentar, para fazer propostas a ele. E o diabo chega para Jesus e diz: Jesus, está vendo essas pedras? Transforme-as em pão. E Jesus, voltando-se para o diabo, diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só que o diabo não se dá por satisfeito, o diabo vai fazer a segunda proposta. O diabo leva Jesus até um alto monte, mostra os reinos da terra, os poderes da terra, os domínios da terra. E ele, voltando-se para Jesus, disse: olha, se prostrado me adorares, eu te darei os reinos, os poderes, será tudo seu. E Jesus volta-se para o diabo e diz: olha, está escrito que somente ao teu Deus adorarás. Eu só sirvo a Ele, eu só adoro a Ele. Só que o diabo vai insistir, fazer mais uma proposta. O diabo chega para Jesus, leva até o pináculo do templo, o lugar mais alto em Jerusalém, e fala assim: olha, Jesus, se atire aqui de cima, porque quando você estiver chegando lá, Deus dará ordem aos anjos a teu respeito para lhe guardar. Jesus se volta para o diabo e diz: olha, para trás de mim, Satanás, porque está assim escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Segura aí que já eu vou explicar isso. Quando nós chegamos em João capítulo de número 13, você vai ver algo maravilhoso nas escrituras. Por quê? João está narrando um dia em que Jesus chamou seus discípulos para o cenáculo, para a última ceia, última refeição deles junto com os discípulos. Quando Jesus chega lá, Jesus vai fazer uma surpresa para ele. Que surpresa é essa? Jesus pega uma toalha, cinge-se de uma toalha, Jesus pega uma bacia e Jesus coloca próximo aos pés dos discípulos, e Jesus vai se abaixar para lavar os pés, um por um. O ministério da cruz já estava operando no cenáculo. Quando você olha para Mateus capítulo de número 26, Jesus acaba a ceia, sobe o monte das oliveiras. Jesus está subindo o monte do Getsemane. A palavra Getsemane no original é Get-Shemanim, porque Get é prensa, Shemanim, azeitona, prensa de azeitona. Por isso Jardim das Oliveiras, porque era onde eles prensavam as oliveiras para fazer o óleo de oliva. Jesus sobe o monte das oliveiras para ser prensado. Quem seria prensado era o próprio Jesus. Jesus se ajoelha, você conhece a sua oração, e Jesus vai dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. O ministério da cruz já estava operando no jardim do Getsemane. Agora a questão é o seguinte: Afonso, aonde está a mensagem da cruz nesses textos que você leu? Eu explico. Nós temos o costume de achar que cruz é algo ruim. Preste atenção para você entender isso. Nós temos o costume popular de dizer: fulano tem um filho problemático, está nas drogas, é a cruz dele, tem que carregar a cruz. Nós costumamos dizer: fulano de tal tem um pai que está afastado, um pai que traiu a mãe, é uma cruz para ele carregar. Não, irmão, não, isso não é cruz, isso é luta, isso é prova. Mas cruz não, porque cruz é renunciar, cruz é negar a si mesmo, cruz é negar a carne. Então falar que alguém tem uma cruz para carregar é só quando esse alguém nega a sua natureza. A cruz é o maior símbolo de negar as suas vontades
os seus desejos. Por isso eu volto explicando. Lucas capítulo 2, Jesus nasce aonde? Em uma manjedoura. Nós sabemos que Jesus é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores. Sabemos que Jesus é o dono do ouro, o dono da prata. Mas espera aí, por que é que Jesus não nasce no palácio? Por que é que Jesus não nasce em um lugar com lençóis bonitos? Por quê? Porque o ministério da cruz já estava operando na manjedoura. O ministério da cruz já estava em ação na manjedoura. Jesus nasce na manjedoura porque ele já começou a negar a sua natureza divina. Aí nós vamos para Lucas capítulo 4, por favor, preste sua atenção, porque talvez você nunca entendeu a tentação de Cristo no deserto. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito, é tentado pelo diabo. A primeira tentação que o diabo traz a ele, veja bem, são 3 tentações. Naquele tempo, escute para você entender, naquele tempo, onde Jesus cumpriu seu ministério, Roma estava subjugando Israel. Roma estava deixando cativo o povo de Israel. O povo naquele tempo tinha fome. O povo naquele tempo precisava de um líder político, e o povo naquele tempo precisava de um líder religioso. Tudo que Roma tirou de Israel era o que o povo de Israel esperava que o Messias fosse trazer. Então eles pensavam, peraí, virá o Messias um dia, virá o Cristo um dia, e o Cristo nos dará comida porque nós temos fome, o Cristo nos dará um poderio político porque nós não temos políticos, e o Cristo nos dará um líder religioso. Eles pensavam que Jesus como Messias traria isso. Então veja bem, olha a tentação de Satanás. Chegou para Jesus e diz: Jesus, está vendo essas pedras? Transforme-as em pão. Olha o que o diabo estava dizendo a Jesus: Jesus, o povo tem fome, se o Senhor transformar essas pedras em pães, eles vão acreditar que o Senhor é o Messias, eles vão crer que o Senhor é o Messias, eles vão te aclamar como Messias, vão te eleger como Messias. Aí Jesus se volta para o diabo e diz: diabo, não é assim que eu vou consumar minha obra. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação, o diabo leva Jesus até um alto monte, mostra os reinos, mostra os poderes, e o diabo pede para que Jesus o adore. É como se o diabo estivesse dizendo: olha Jesus, eu vou te fazer como um Pilatos, vou te fazer como um Herodes, eu vou te fazer como um César, vou te dar governo, vou te dar um poder político, vou te dar poderes, porque assim eles vão crer que o Senhor é o Messias. Se eu te colocar reinando no trono, eles vão acreditar que o Senhor é o Messias. Olha só a proposta do diabo a Jesus. Jesus recusa a sua segunda proposta, e o diabo vai para a terceira e última. Leva ao pináculo do templo, e a pergunta é: o que mais tem dentro do templo? Sacerdote, levita, gente que serve no templo. Então a proposta do diabo é o seguinte: Jesus, se atira daqui de cima, porque os anjos irão ao teu resgate e te guardarão. Os sacerdotes iriam ver os anjos o guardando, os sacerdotes iriam ver os anjos protegendo Jesus, e eles iriam crer: peraí, o Messias chegou, o Messias chegou. Então a proposta do diabo é simples: Jesus não precisa de cruz, eu te dou o trono. Jesus não precisa de cruz, eu vou fazer com que eles creiam que você é o Messias. Olha a proposta do diabo. Eu até me lembro de Mateus capítulo 16, quando Jesus começa a falar de cruz, quando Jesus começa a falar que precisa ir para Jerusalém para poder padecer e morrer e ressuscitar o terceiro dia, e Pedro se volta para Jesus e diz: Jesus, vai não, tem compaixão de ti, Jesus, não vai para a cruz não. E Jesus se volta para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, só das coisas dessa terra. Olha como tudo está querendo tirar Jesus do caminho da cruz. Até o próprio Pedro quis tirar Jesus do caminho da cruz, mas o plano de Deus era cruz. O plano de Deus já estava traçado, nada poderia tirar Jesus do caminho da cruz, e por isso nós temos nossa salvação hoje. Mas veja bem, João capítulo 13, Jesus vai ao cenáculo lavar os pés dos discípulos. Jesus é mestre, mestre dos mestres, doutor dos doutores, mas naquele momento ele se humilha, ele abaixa, ele desce, ele se ajoelha e ele lava os pés, um por um. Jesus lava o pé de Pedro, que o negou. Jesus lava o pé de Judas, que o traiu. Olha a humildade. Augusto Cury diz que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para fazer os pequenos grandes. Nunca. Naquele dia era Páscoa, estavam comemorando a Páscoa.
Era humilhação para um judeu, no dia da Páscoa, lavar os pés dos outros. O costume judeu era o seguinte: no dia da Páscoa nós vamos pegar um servo que não é judeu, porque se você colocar um judeu no dia da Páscoa, que é o dia de exaltação dos judeus, é humilhação. E o que Jesus faz? Desce no mais baixo nível de humilhação e lava os pés de um por um, porque o ministério da cruz já estava operando dentro do cenáculo. Nós chegamos em Mateus capítulo 26, Jesus vai para o monte orar, vai para a prensa de azeite orar. Jesus chegando lá, ora dizendo: Senhor, se possível aparta de mim este cálice, contudo, todavia, não se faça a minha vontade, cumpra o que tu queres, porque cruz é negar a minha natureza e viver o plano de Deus para a minha vida. Cruz é eu negar o meu desejo e colocar o desejo de Deus no lugar do meu. Então, irmão, para de falar que cruz é sofrimento. Não, cruz é renunciar, cruz é negar-se. E isso, irmão, para o homem é loucura. O Filho de Deus nasceu na manjedoura, o Deus encarnado lavando os pés, Jesus dizendo para que não faça a sua vontade, é loucura. Quando nós olhamos 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Paulo vai falar que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Aleluia, ela é poder de Deus. Por que loucura para o mundo? Porque o mundo não consegue conceber essa ideia. O mundo não vai conseguir ter capacidade para entender o sacrifício de Jesus na cruz. Não adianta o mundo insistir, não vai conseguir entender. Para o homem carnal olhar para um Deus que é o pão da vida, veio à terra, passou fome para nos dar alimento eterno, não consegue. O mundo não tem capacidade de olhar para um Deus que é fonte de água inesgotável, veio à terra, teve sede, pediu água na cruz para saciar a nossa sede eternamente. O mundo não consegue ter capacidade para entender um Deus criador que se fez criatura para salvar a criação. O mundo não vai conseguir colocar na sua mente limitada que Deus, sendo santo, se fez pecado, não pecador, se fez pecado, para que nós, os pecadores, fôssemos salvos. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, para que nós fôssemos justiça de Deus. Isso é o significado da cruz para nós. É loucura para os que perecem. Quem é do mundo não consegue entender. Quem é do mundo não consegue olhar para a cruz e entender o sacrifício de Jesus. É loucura. Aí eu olho para Mateus 16, 24, onde Jesus vai fazer um convite e vai dizer: olha, se está na condicional, se alguém quiser me seguir, não é obrigação. Jesus não está te obrigando a querer Ele. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, só depois me siga. Por que você está dizendo isso, Afonso? Porque é muito fácil vir para a igreja, é fácil pôr o terno, é fácil trazer a Bíblia, é fácil. Agora, negar a si mesmo não é para qualquer um, não. Negar a natureza da carne não é para qualquer um, não. Então, peraí, se você diz que é crente, que serve a Deus, e não negou sua natureza, não tomou sua cruz, não negou sua carne, é outro que você serve, não é Ele que você está seguindo. Desculpa falar isso para você, porque Ele diz que você seguir, tem que tomar a cruz. Se você não toma a cruz, não está seguindo Ele, não, é outra pessoa que você está seguindo. É simples assim, está seguindo outro. A mensagem da cruz, ela vem de encontro com o ego humano, ela vem de encontro com o orgulho humano. A mensagem da cruz vem de encontro tudo aquilo que nossa carne pede, que nossa carne deseja. Por isso é difícil, por isso é tão complicado o homem carnal olhar para a cruz de Cristo e conseguir entender o que a cruz de Cristo significa para nós. A mensagem da cruz é você rejeitar os tesouros da terra passageiros, para você conquistar os tesouros eternos e celestiais. Você tem que negar, irmão, aqui nessa terra,
se você quiser alcançar algo no céu. A mensagem da cruz é você parar de olhar para baixo e começar a olhar mais para cima. A mensagem da cruz é você começar a viver Colossenses capítulo 3, versículo 1, quando Paulo diz: se vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas de cima, aonde Cristo está, e não nas coisas dessa terra. É difícil, né, irmão? A mensagem da cruz é dura, né, irmão? A mensagem da cruz, meu querido, quebra o nosso orgulho. A mensagem da cruz quebra o nosso caráter e faz de novo. Então é difícil nós aceitarmos, porque a nossa carne clama por coisas dessa terra, e a cruz é justamente negar isso. A mensagem da cruz é você negar o que o mundo diz para viver o que a Bíblia diz. O mundo diz, briga. Você olha para a cruz e a cruz está dizendo, perdoa. O mundo diz, vai para a vitrine, se mostra, apareça. Você olha para a cruz e a cruz está dizendo, se esconda. Fica caladinho na sua, porque é Deus que exalta. Você olha para o mundo e o mundo está dizendo, prostitua. Irmão, isso aqui está muito claro, né? Televisão, propaganda, rádio, tudo, música, está te incentivando, prostitua, prostitua, prostitua. Aí você olha para a cruz e a cruz diz, santifica, se guarda. Nossa carne quer isso? Quer não. É difícil. É difícil. O problema é que a gente não consegue aceitar que a cruz não te oferece vida boa nessa terra. Por que eu estou dizendo que é difícil? O pastor sabe muito bem disso. Como tem se pregado um evangelho mentiroso por aí. Como se tem anunciado um evangelho de prosperidade mentiroso por aí. Você vai vencer, você é o queridinho de Jesus, nada te abala, nada te para. É mentira do diabo. Você nasceu só para vencer, vem cá que você é o docinho. Outro dia eu ouvi uma mensagem, você é o docinho de coco de Jesus. Irmão, você é o centro de Jesus. Mentira, ele que tem que ser o centro da igreja. Cuidado com o evangelho que estão pregando por aí, porque não é evangelho bíblico, não é o evangelho da cruz, não é o evangelho de renúncia. A Bíblia inteira me manda renunciar. Aí vem um camarada dizer que eu sou o docinho de coco de Jesus, que eu sou o centro dele. Irmão, estão pregando um evangelho mentiroso. A igreja de Cristo está se divorciando do Calvário. A gente às vezes passa em algumas igrejas e sentimos vergonha de ver o que nós estamos vendo dentro das igrejas, porque a igreja de Cristo é dele, não é nossa, não é do pastor, é de Cristo. Está se divorciando do Calvário. A gente está perdendo a aliança com Cristo, a aliança com o Calvário, com a cruz. Está ficando muito fácil as coisas. E não é assim que a Bíblia nos mostra. Porque é muito fácil falar que você vai prosperar, lotar a igreja. Eu fui líder de jovens durante 4 anos. Falou que tem festa na igreja, que tem comida na igreja, a igreja enche. Agora falou que tem um estudo bíblico, vamos dobrar o joelho para orar, vamos fazer um jejum. Isso não enche igreja mais. Pregar sobre cruz, isso não enche igreja mais. Não enche. É difícil para o mundo entender. É fácil falar que você vai prosperar, é tranquilo. Vai conseguir um bom emprego, vai cair um dia na sua conta, vai ser feliz para sempre. É muito fácil. A questão é, quando Cristo estava na cruz, a multidão passava e dizia, desce daí. A Bíblia diz que a multidão balançava a cabeça, desce daí. Se tu és o Cristo, desce daí. Se tu és o Messias, desce daí. Se tu és aquele que quem diz que é, desce daí. Mas Jesus não desceu da cruz, e por isso nós vamos subir para o céu, porque se Cristo desce da cruz, nós desceríamos para o inferno. Nós só vamos para o céu porque Cristo ficou naquela cruz quando eles zombavam dele. Então, meu querido, se você quiser viver a mensagem da cruz, prepara para a pedrada, prepara para a afronta, prepara para o dedo apontado, prepara para ser colocado de lado, prepara para a zombaria que vão fazer com você. Prepara, porque evangelho de cruz não é mar de rosas. Evangelho de cruz é vida eterna com Deus. Mas nessa terra, pode preparar, pode aguardar,
Não espere ser o queridinho de todos, abraçado por todos, aclamado por todos. Não espera isso. A cruz nos ensina a todo o momento renunciar. Hoje nós percebemos, um crente encontra-se com outro crente e diz: rapaz, o ímpio sofre menos. Depois que eu entrei na igreja eu comecei a sofrer mais. Meu irmão, eu escuto isso demais. Um dia a mãe de um amigo meu disse: rapaz, depois que você foi para aquela igreja, só tem problema na sua vida. Olha como que é a ideia do mundo, para colocar na nossa mente: larga esse Cristo, larga essa igreja, larga essa fé. Se você só está sofrendo, é o que Cristo ouviu, desce daí. Agora, quando a igreja entendeu o que o apóstolo Paulo disse: eu já fui crucificado com Cristo, nós vamos poder dizer: peraí, daqui de cima eu não desço, já fui crucificado com Ele, daqui de cima ninguém vai me tirar. Porque a cruz pode ser dor, a cruz pode ser angústia, a cruz pode ser algo doloroso, mas é a única coisa que vai te levar para o céu. É a única coisa que vai te levar para o céu. Não existe céu sem cruz. Não existe você conhecer a glória do arrebatamento, da vinda futura, se você não conhece a dor do Calvário. Tem algo lindo para nós. Tem uma cidade linda para nós nos esperando, maravilhosa. Mas enquanto não chega esse dia, tem muita cruz para a gente carregar aqui, irmão. Tem muita coisa para a gente negar na nossa carne. Tem muita coisa para a gente dizer não. Para a nossa carne, para nossas vontades. Quando eu olho para a Bíblia nos mostra por que se precisou da cruz. Quando você olha, por exemplo, em Gênesis, no começo, Deus está criando tudo. Deus cria todas as coisas, Deus cria o homem. A Bíblia vai dizer que Deus disse que haja luz, houve luz. Deus disse que haja os animais, que haja o firmamento, e houve o firmamento. Deus falava e acontecia. No capítulo 2 de Gênesis, quando Deus vai criar o homem, Ele não diz que haja o homem, que apareça o homem, e o homem apareceu. Não. Deus tem poder ou não tem para falar que haja o homem e o homem aparecer? Claro. Mas a Bíblia vai dizer que do pó da terra Deus formou o homem. Isso dá a ideia que Deus pegou com suas próprias mãos e formou. Porque Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus que quer ficar perto. Nunca, preste atenção nisso, nunca foi plano de Deus você estar longe dele. Às vezes você diz: estou sozinho, Deus não olha para mim. Irmão, nunca foi o plano de Deus estar longe de você. O problema é você, sou eu, que por nossos erros, nossos pecados, nos afastamos dele. Isaías 59:2 diz que os seus pecados fazem separação entre vós e Deus. Não é plano de Deus, o plano de Deus é ficar perto, o plano de Deus é ter comunhão, ter intimidade. Aí a gente erra, peca e depois põe a culpa em Deus, que Deus não está te ouvindo. Nunca foi o plano dele. Enfim, Deus cria o homem, só que o homem peca. O homem escolhe o pecado, ao invés de viver uma vida em comunhão com Deus. Ele prefere. Quando o homem prefere esse pecado, a Bíblia vai dizer que o pecado começa a fazer parte do homem, começa a estar no DNA do homem. O pecado toma conta da raça humana. Você olha Caim, mata o seu irmão. Depois disso vocês veem em Gênesis capítulo 6 o dilúvio, como que estava o mundo na época do dilúvio. Você depois vê em Gênesis capítulo 11 a torre de Babel, como que estava o mundo na época da torre de Babel. O pecado foi se alastrando. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Tem gente colocando a culpa no Adão até hoje. Você também errou, irmão. Você também pecou. Imagine isso. Você e eu estamos destituídos, estamos sem a glória de Deus, porque o pecado está em nós. Romanos capítulo 7, Paulo diz: olha, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Aí ele continua dizendo: mas a culpa não é em mim, não está em mim, é o pecado que habita em mim. Paulo, irmão, o que sobra para mim e para você? Se Paulo diz que ele não consegue fazer o bem que ele quer, que o pecado está impregnado nele, aí quando nós vemos esse contexto aonde o pecado tomou conta da humanidade,
tomou conta do ser humano, passou a fazer parte do DNA humano. Aí eu vejo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, glória a Deus, capítulo 4 de Efésios. Paulo está falando sobre graça no capítulo 4 de Efésios. Paulo está falando sobre graça. O que é graça? Graça é você não merece, mas a graça te alcança. Você não fez nada para merecer, você não é merecedor. Irmão, você acha que eu sou merecedor de estar aqui? Não, irmão, se chama graça, é graça de Deus. Ela nos alcança mesmo sem você merecer. Paulo está falando sobre graça no capítulo 4 de Efésios. E aí no versículo de número 11, no versículo número 8, Paulo vai dizer que ele subiu, ele quem? Jesus, subiu um alto monte. Subiu um alto monte e levou cativo o cativeiro. Ai, irmão, isso aqui é maravilhoso. Paulo está falando sobre graça, deixa eu repetir para você entender. Paulo está falando que nós não merecemos, mas a graça nos alcançou. Aí chega no versículo 8 e ele diz, espera aí. Ele subiu um alto monte. Ele subiu na cruz e levou cativo o cativeiro. O que isso quer dizer, Afonso? Aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos mantinha escravo. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do inferno, mas Jesus subiu no alto monte, subiu a cruz, derramou o seu sangue limpo, derramou o seu sangue puro, para nos libertar. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do diabo, do inferno, até ontem, porque Jesus morreu numa cruz, derramou o seu sangue, e hoje, eu e você, hoje a igreja de Cristo é livre, porque o sangue dele foi derramado naquele lugar. Hoje o inferno não pode nos prender mais, hoje os aguilhões da morte não podem nos prender mais, porque Cristo, tendo derramado o seu sangue naquela cruz, nos justificou para Deus. Merecer? Nós não merecemos. A pergunta é, a igreja, o que a cruz representa para você? Para muitos a cruz é um símbolo de pôr na parede. Para muitos a cruz é um pingentinho de pôr aqui no pescoço. Para muitos a cruz é uma tatuagem, você põe assim, está achando que está abalando aí, irmão? Tá não. Não está não. O que é a cruz para você? Para mim a cruz é vida eterna com Deus. Talvez seja o momento de nós pararmos um pouco e começar a pensar na nossa vida, irmão. Pensar a mudar de vida, irmão. Pensar em viver a mensagem da cruz. A gente não está aqui de brincadeira. A gente não veio aqui na igreja hoje perder tempo. Nós não viemos aqui ouvir uma palavra bonitinha, porque mensagem bonitinha te leva para o inferno. A gente precisa começar a ouvir mensagem sobre cruz, mensagem sobre sangue, sobre salvação. Isso vai nos levar para o céu. Quando eu olho para Gênesis, eu vejo o diabo enganando Adão, eu vejo a serpente enganando Adão. No jardim o homem caiu, mas na cruz quem caiu foi o diabo. Quando eu olho para o jardim, eu olho que o pecado entrou, começou a fazer parte da humanidade. Na cruz, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu olho para o jardim, a serpente pensou que tinha vencido, mas aí Deus profetizou em Gênesis 3,15 que nasceria da mulher a sua semente e pisaria a cabeça da serpente. E quando você olha para a cruz, você vê que Cristo pisou a cabeça da serpente. Jesus venceu na cruz, o diabo perdeu. Então escute, se o diabo vir te acusar, te lembrar do que você fez, acusar você, fica tranquilo, se volte para ele e diz: rapaz, você está muito atrasado, porque Jesus não vai me perdoar, ele já me perdoou há 2000 anos atrás, ele já me justificou há 2000 anos atrás. Na cruz o diabo perdeu. Hoje nós temos vida com Cristo, hoje nós temos uma vida de verdade com Ele, porque o seu sangue precisou ser derramado. O seu sangue precisou ser derramado. Eu olho para os evangelhos, o fim dos evangelhos, e quando eu leio, me dá tristeza. Quando eu leio, a minha alma se corta,
O meu coração se parte quando eu leio o fim dos evangelhos. Quando eu olho para Mateus 27, Marcos 14, Lucas 22, João 19, o meu coração chora, porque eu começo a ver o que fizeram com o meu Jesus. Eu começo a ler as últimas linhas dos evangelhos e nossa alma se entristece, porque a gente começa a ver o que fizeram com o nosso Cristo. A Bíblia vai dizer que os soldados colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, e com uma vara, eles batiam na cabeça de Jesus para feri-lo. Com uma vara, os soldados, zombando dele, batiam em sua cabeça para feri-lo. Mas o que enche o meu coração de alegria, e a Bíblia é perfeita por causa disso, a Bíblia vai nos mostrar que Cristo humilhado teve um propósito. E quando você olha para Apocalipse capítulo 19, versículo 15, você não vai ver mais o Cristo humilhado, você vai ver o Cristo exaltado. Se os soldados tentaram feri-lo com uma cana, com uma vara, Apocalipse 19, 15 vai dizer que quando ele voltar, ele regerá todas as nações com vara de ferro. O mundo tentou zombar dele, os soldados tentaram feri-lo, mas no dia que ele voltar, serão regidos, serão governados pela sua vara de ferro. Quando você olha para os fins dos evangelhos, você vai ver que eles colocaram um manto cor de púrpura em cima dos seus ombros, para zombar dele. A Bíblia vai dizer que os soldados se prostravam para fingir que ele era um rei, para fingir que ele era uma majestade, alguém importante. Os soldados quiseram zombar do meu Jesus, mas Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, Paulo está dizendo que chegará um dia que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra vão ter que reconhecer, vão ter que dobrar os seus joelhos. Os soldados quiseram zombar dele, mas quando ele voltar, eles vão ter que reconhecer que Cristo é Senhor, que reconhecer que Cristo é o Rei. Quando eu olho para o fim dos evangelhos, eu vejo Jesus sobre a cruz, e na cruz teve sede. Jesus pediu água na cruz. O que os soldados fizeram? Colocaram uma esponja em uma lança, colocaram vinagre, colocaram na boca do meu Jesus. E se você for estudar a história, você vai perceber que isso era uma maneira de humilhar, porque aquela esponja era usada para limpar as fezes dos soldados. Depois você estuda isso, pelo amor de Deus, e você começa a ver que colocaram isso na boca do meu Cristo. Você começa a ver que eles zombaram da sede do meu Deus. Mas quando você chega em Apocalipse capítulo 1, versículo 15, João está tendo visões do céu, visões de Deus, e a Bíblia vai dizer que quando João ouviu a sua voz, o texto diz muito claro, tinha som como de muitas águas, muitas águas, muitas águas. Tentaram humilhar o meu Cristo, porque o meu Cristo morreu numa cruz como um cordeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou como um leão. O meu Cristo, ele morreu como um cordeiro, zombaram dele, mas quando ele voltar nos céus, quando ele voltar nos ares, estará glorificado. Não será mais o Cristo humilhado, será o Cristo vencedor, que será o Cristo vencedor. Tentaram zombar do meu Cristo, mas na cruz Cristo não perdeu, Cristo venceu. Teve uma certa feita, muito tempo atrás, eu ouvi essa notícia. Falaram na televisão que o Renato Aragão, o Didi, em conjunto com a Globo, iriam lançar um filme chamado Filho de Deus. E nesse filme o Didi disse que ele seria o segundo filho que viria, porque Jesus tinha falhado. Parece brincadeira, né? Jesus tinha falhado. Muitos dizem, peraí Afonso, está falando da vitória de Cristo? Está falando da cruz de Cristo? Mas Cristo perdeu na cruz, ele morreu. Na cruz Cristo morreu, sim, irmão. Jesus subiu à cruz, Jesus teve sede, rendeu o seu espírito a Deus, fechou seus olhos e morreu. Jesus morreu. Mas aí Afonso, isso é vitória? Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia, sim, Jesus subiu à cruz, teve sede, foi humilhado, cuspiram nele, zombaram dele, mandaram ele descer da cruz. Jesus entregou seu espírito a Deus, Jesus morreu, mas no terceiro dia
A tampa da sepultura não foi capaz de detê-lo. O meu Cristo ressuscitou vitorioso. No terceiro dia, Cristo venceu a morte, matou a morte. Hoje, a igreja de Cristo, que é remida pelo sangue do Cordeiro, tem poder para dizer: olha, aonde está a morte? A tua vitória. Aonde está inferno? O teu aguilhão. O meu Cristo ressuscitou. A morte não teve poder sobre Jesus, porque Ele era santo. Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Eu imagino que quando a morte chegou até Jesus, espera aí, não tem um poder sobre ele, ele não tem pecado, ele é santo. Jesus foi vitorioso na cruz. Aí nós vamos continuando lendo o texto bíblico para a gente encerrar, já está no meu horário. Quando nós olhamos o texto bíblico, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, de alto a baixo. Por que, Afonso, o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Se o véu do templo tivesse rasgado de baixo para cima, as pessoas diriam: foi o homem, obra de homem, foi os próprios sacerdotes que rasgaram. Mas o texto vai dizer que o véu se rasgou de cima para baixo. Afonso, o que é o véu? Qual a função do véu? Separação. Ficava dentro do templo, separando o povo de Deus do Santo dos Santos, aonde só o sumo sacerdote poderia ir uma vez por ano. Quando o véu se rasga, o que estava querendo significar aquilo? Agora nós temos livre acesso a Deus novamente. Agora nós podemos ter acesso a Deus novamente. Se hoje eu e você estamos aqui, se hoje nós podemos dobrar os nossos joelhos e falar com Deus em oração, é porque Cristo morreu naquela cruz, o véu se rasgou, e hoje eu e você temos livre acesso a Ele, temos livre acesso ao trono de Deus, livre acesso ao trono da graça. Pois valorize a mensagem da cruz, não desça da sua cruz, não troca, meu querido, a vida eterna com Deus por 5 minutos de prazer, 10 minutos de prazer, 1 semana de prazer, 100 anos de prazer. Isso não é nada perto da eternidade que nos espera. Isso não é nada perto da glória que nos aguarda. O véu do templo se rasgou para que eu e você pudéssemos ter livre acesso a Ele novamente. Quando nós olhamos o contexto bíblico, para me encerrar, e vemos que o pecado tomou conta de nosso ser. Quando nós olhamos para o contexto e vemos que o pecado começou a fazer parte de nós, é como se nós estivéssemos diante de um grande tribunal. E nesse tribunal talvez o diabo se levantaria e dissesse: olha, o salário do pecado é a morte. Esse povo pecou, merece a morte. Esse povo pecou, merece o inferno. Porque é isso que nós merecíamos, irmãos. Vai achando que você é bonzinho não, viu? Você mereceu, era o inferno, era a morte. Aí se levanta Jesus. Quando você olha para 1 João capítulo 2, versículo 1, você vai ver João dizendo: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que é propiciação pelos vossos pecados. O diabo nos acusa no tribunal: pecaram, tem que morrer, tem que ir para o inferno, merecem a morte eterna. Jesus se levanta e diz: eu sou advogado, eu morri na cruz por eles, eu paguei o preço por eles, e por isso nós temos livre acesso, e por isso nós vamos subir ao céu, e por isso Cristo irá buscar a sua igreja remida e lavada, porque nós tivemos alguém que substituiu a sua morte vicária, substituiu. Cristo não merecia, eu merecia a cruz era para mim, irmão, mas a sua morte naquela cruz virou totalmente o jugo. Hoje nós só temos vida com Deus por causa disso. A mensagem da cruz é dura, a mensagem da cruz é no que te leva para o céu, porque Jesus morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. É dolorido. Às vezes as pessoas dizem, eu vou encerrar agora: Afonso, você leva a sério demais esse negócio de igreja. Afonso, você leva demais esse negócio de Jesus. Para que isso? Para que ir na igreja todo dia, todo domingo, toda semana? Para quê? Para que você faz isso, Afonso? Você está levando muito a sério.
Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo que Cristo me levou muito a sério lá. Brincar de ser crente é fácil, mas Cristo não brincou na hora que Ele subiu aquela cruz. Derramou o sangue dele e disse: está consumado. Leva as coisas de Deus a sério. Leva a mensagem da cruz a sério. Não brinca com Deus. Persiga a Cristo, assim como Cristo perseguiu a cruz. Nada conseguiu tirar Jesus do caminho da cruz. Muitos dizem que no inferno houve festa quando Jesus morreu na cruz. Mentira. Porque no momento que Jesus morreu na cruz, foi o momento que o inferno mais sofreu. Foi o momento que Cristo venceu. E hoje nós estamos aqui para adorar a Deus, glorificar a Deus, por causa dessa vitória. Por favor, fique de pé comigo em nome de Jesus. Pastor, posso orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te agradecemos. Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque o Senhor falou o meu coração. Obrigado porque o Senhor falou conosco nessa noite. Obrigado, ó Deus, pela sua misericórdia, porque senão não estaríamos aqui. Obrigado, Senhor, por essa mensagem dura de cortar os nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por morrer naquela cruz. E nos perdoa, Deus. Nos perdoa todas as vezes que negligenciamos a Tua cruz. Nos perdoa todas as vezes que nós não quisermos matar a nossa carne. Em nome de Jesus, nos ajude, Deus, a sairmos daqui nessa noite, não dizendo que nós não Te ouvimos, mas que essa palavra frutifique em nosso coração, frutifique na nossa alma, que saiamos daqui dando frutos daquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. Nós entendemos a seriedade da Tua palavra, Senhor, e pedimos, Deus, que isso se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Se os irmãos puderem, aplaudem o nome de Jesus. Irmãos, que maravilha, que banquete espiritual. Estamos realmente muito alimentados nessa noite, porque o Senhor usou o Afonso de uma forma muito especial.